Salve, salve, rapaziada, tá começando mais um 10 ou 2 podcast, eu sou o Diego Andrade, ao meu lado tenho... Kelvin Santos, e é isso aí, vamos Cara, para mais primeiro de tudo, essa camiseta aí já tá... Não dá. Eu quero dizer que essa aqui é uma das únicas oportunidades que, quiçá, eu vou ter no ano pra vir com essa camiseta aqui no podcast, né? O Santão ganhou ontem, mas... o Peixão ganhou ontem, então... 3x0 contra o Bahia. 3x0 contra o Bahia, então... Nada mais justo, né? Nada mais justo. A parte do Charlie Brown é bonita, mas aí o resto... Tudo é bonito nessa camisa, não tem o que falar. Cara, a Umbro patrocina ainda? Óbvio, claro que patrocina. Bom, vamos falar do nosso convidado hoje. Nosso convidado é presença, o nosso convidado tem um puta currículo. E quando nós dissemos aqui nos outros episódios anteriores que o sarrafo dessa Kizumba ia ia aumentar, vocês não acreditaram em mim. O Breno deu risada ali atrás da câmera, eu falei, o sarrafo disso aqui vai aumentar e tá aumentando, tá? Então não é pouco, eu vou te dar as honras. Faz as honras do nosso convidado, por favor, gentileza. Eu vi que você tava muito empolgado lá fora, eu vou deixar pra você. Tá. Quando a gente começou a resenha ali, eu fiquei empolgadaço. Fábio Henrique, o Fabinho. Irmão, valeu, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Vamos fazer uma resenha gostosinha, que eu sei que você é da resenha. Vamos se divertir, né? Com certeza. Eu que agradeço o convite, né? Desejar uma boa sorte pra vocês. Obrigado. Um programa show, eu assisti o primeiro, né? Foi muito bacana. Obrigado, cara, obrigado pela moral. E pode contar comigo. Vamos que vamos. Vamos lá. É isso aí. Ô, Fabinho, a gente sabe que você é um cara extremamente ligado no futebol e no futsal também. Sempre foi seu desejo trabalhar com futebol, com futsal? Você sempre teve essa paixão pela redondinha? Como é que foi? Como é que começou? Traça uma linha do tempo aí da sua trajetória pra gente. Olha, faz tempo, hein, meu amigo? Mas vamos lá. Eu comecei com 6 anos de idade, né? No Corinthians, no futsal. Minha tia Isa fazia ginástica lá. Sim. E eu entrei no futebol de salão, não era nem futsal ainda, né? Era futebol de salão. E aquele ginásio imenso, né? Com 6 anos você olha aquilo, né, meu? Você grita, dá um eco, né? Jesus amado, como é grande aquele negócio. E aí eu dei a sequência até 12 anos de idade. Legal. Estudava, jogava futebol de salão e fui pro campo também. Ah, você passou pelo campo. Eu até 19 anos fui pro campo. Depois do exército, ainda mais um aninho e depois... Boa. Aí eu parei, né? Eu tive que decidir, né? Ou Fui obrigado a decidir, na verdade, né? E a sequência, o início foi dessa forma. Então, eu fui ligado ao futebol de salão. Quando acabou o futebol de campo, eu dei a sequência, né? Aí eu tive que pegar firme, né? Você ficou joguei as duas modalidades. Ah, então você primeiro passou pelo futsal, depois passou pelo campo. E nesse início, você já se identificava, não, eu quero futsal, ou eu quero campo, ou você teve que escolher ali na hora, foi uma coisa que você teve que pensar rápido? Cara, quando você é criança, você quer o campo, né? Você imagina jogando futebol de salão no campo. Não tem jeito. Sim. Você, de qualquer maneira, você quer o campo financeiro, enfim, uma série de coisas. Você sonha com aquilo. Você vai num jogo de futebol de campo, né? A emoção é diferente. Né? Assistia Corinthians, né? Assistia o São Paulo, meu pai era São Paulino, eu ia com meu pai no São Paulo. Então a gente brinca, né? Não tem mais aquele ponto esquerda como o Zé Sérgio, aquele cruzamento, cabeceio. A gente tá falando isso... quase isso lá fora, né? Não tem essa sequência. Sim. Né? Nós temos equipes que revelam muitos jogadores, mas acabam parando na metade do caminho. Na nossa época tinha muitos jogadores bons, cara, muitos. Sim. A safra era muito boa, Era né? muito boa, né? Eu joguei na época do Viola, do Paulo Sérgio. Só isso. Paulo Sérgio, aquele que Ponta direita, corria. Depois jogou no Bayern. Só metia a bola e corria demais, né? E... aí eu tive que optar por futebol de salão. E essa sua ligação do Corinthians aos 6 anos, ela se deu como? Quem da sua família era corintiano? Não, por incrível que pareça, eu vou cortar, minha tia é santista, meu time, minha tia... Caracas, e aí como é que surgiu essa ligação com o Corinthians? Então, ela fazia ginástica lá, né? Ah, sim, e aí sim. teve essa ligação. Entendi. E eu fui. Mas era abaixo, viu? Era abaixo demais, né? Brincava tanto, porque eu fui pro gol, né, uma época. Caraca. E aí, na brincadeira, um técnico chamado Paulinho, brincadeira Dia das Mães, ele veio brincando ali. Aí, você vai jogar na linha. No outro dia eu falei, você tá de brincadeira, né? Moleque, né, meu? Na linha? Você tá de brincadeira. Então, você vai jogar na linha. Tá bom. ABB. O time era fortíssimo, né, cara, naquela época. E fiz 2 gols. Gostei. Ah, pegou Gostou gol de jogar na linha. Pegou um gosto pela coisa. Não saí mais, cara. E com isso, com 12 anos de idade, Boa. tomei meu primeiro cartão amarelo.
Putz, a vida. Ai, não, emoção. essa daí eu vou. Que bom que, pessoal, que bom que naquela época não tinha esquema de apostas. Não, mas escuta essa. Que bom. Tomei meu primeiro cartão amarelo e meu pai acompanhava até essa época, né? Então, 10, 11 anos por aí. Meu pai, felizmente, vou contar essa história porque eu conto pros alunos, inclusive. Pode contar. Pegou a cadeira e jogou no juiz. Ô, louco. Aí recebi uma cartinha lá e tal. Beleza, vamos lá na federação, né? Doutor Ciro, o saudoso doutor Ciro Fontão na frente. Eu olhava assim, né? Presidente, o que eu tô fazendo aqui, né? Você vai pegar 50 dias de suspensão. Falei, mas foi ele que atacou a cadeira, não fui eu. Meu pai tava do lado. O que tem a ver com isso aí? O que tem a ver? Meu pai que tacou a cadeira, né, meu? Porra. De lá pra cá, meu amigo, que eu gostei tanto do cartão que aí é um abraço. Era amarelo. 3 amarelos, já sabia que ia ficar suspenso. Caralho. E aí você sai do gol, vai pra linha no salão. A partir desse jogo aí, eu comecei a jogar na linha. Isso aí eu peguei no gol, que um ano por aí só. E aí você jogava de quê no salão? De ala, de fixo? Pivô. Pivôzão. Jogava na frente que você desenrolava. Fazia o time respirar. Eu gostava de fazer gol, né, meu amigo? Mas marcar que era bom, meu. Nada, zero. Eu fui muito mal educado, digamos assim, né? Porque eu tinha o André Passantino, hoje nos Estados Unidos, tinha o Pardal, o André Negão, que, marcava pra caramba. Sim, sim. Eles roubavam a bola, jogavam no meu pé, filhão. Então, beleza, então, você não tinha Vocês marcam aí, jogam no meu pé, que tá tudo certo. Você não tinha muita função de marcação, então. Não tinha. Então, assim, quando você cresce dessa maneira, e eu tinha um preparo físico muito bom, né? E por causa do campo, enfim. E, eu tinha uma velocidade enorme e gostava de chegar e balançar a rede, né? Aí sim, meu. Isso aí. Eu fui artilheiro por vários anos, né? No campo você jogava na frente também? No campo eu joguei em tudo quanto é lugar, menos no gol, pelo amor de Deus. Mas eu joguei em tudo quanto é lugar. Joguei de zagueiro, joguei de lateral, joguei de volante. E meia. Meia que era a minha... Meia e ponta era a minha praia, né? Aí hoje em dia tem o jogador polivalente que faz várias funções dentro do campo. O Paulinho foi o precursor da polivalência no futebol, tá, gente? Vendo? Só pra vocês saberem. Muda a nomenclatura, né? Só muda a nomenclatura, só isso. Só isso mesmo. Meu Deus do céu. E aí você saiu do Corinthians e a sua trajetória? Depois disso, os clubes. Eu fui sair do Corinthians muito tarde, né, cara? Assim, muito tarde que eu digo, eu fiquei muitos anos no clube, né? Quanto tempo, mais ou menos? Eu fiz aí uns 27 anos de clube. Eu retornei 27 anos do clube. Depois eu retornei, né? 27 anos ao todo? Ao todo, na no primeira geral. Passagem, na primeira passagem, volta, com 20 anos, mais ou menos, eu fui, depois do quartel, depois que eu parei o campo, eu fui obrigado a ir para Bordon, que tinha um elenco de seleção brasileira. Sim. Vander Jacovino, Miral, Chiquinho, Pimba. Tinha um time que era... Serginho, goleiro, o melhor goleiro do mundo, né? E assim, era um time espetacular. Batata. Caraca. Eu vou lembrando que a galera depois vai me cobrar, né? Mas o elenco era totalmente só eu. Primeiro ano. E eu queria jogar, eu era muito teimoso, né, cara? Vou jogar onde ali, meu amigo? Não dá, né? O time era o Nego Fio, que infelizmente faleceu, mas era um espetáculo de pivô também. Eu ia jogar onde, meu amigo? Nem encaixado. Só se machucasse os dois ali. E ali da Bordon eu fui para Bebedouro. Nós tivemos um campeonato... em Goiânia, que era um circuito nacional. Sim. Eu vou lembrando aos poucos, né? Porque é jogo pra caramba. Tranquilo. Circuito nacional, e dali eu fui para Impacel. Né? O treinador estava lá. Impacel foi um dos melhores clubes da década de 90. Eu fiquei 1 ano na Impacel. Voltei para São Paulo na General Motors, que era da GM. Reinaldo Simões, que hoje está na equipe do Magnus, é supervisor, foi supervisor da seleção brasileira por vários anos. E dali eu fiquei mais 1 ano, porque eu ficava 1 ano, o negócio era Corinthians, né? Sim. Retornei ao Corinthians, até 95 eu fiquei, que foi quando eu fui convocado na seleção, teve a seleção paulista em 94, que nós jogamos na Argentina, Copa New Old Boys, eu fiz o 2º gol, já fomos direto pro vestiário, porque estava empatado o jogo, você imagina, né? Argentina. Aquela arquibancada ali, uma loucura. Sim. Fizemos o 2º gol de falta ali, acabou o jogo, nós vamos para vestiário vazado. Fomos campeões e depois eu fui para a seleção, em 95. Esse foi o auge. Aí, infelizmente, eu estourei meu joelho. Eu tenho 2 pinos na perna, né, até hoje. O Joaquim Grava falou que foi o pior joelho que ele pegou, acredito que seja até hoje. Meu Deus do céu. Realmente, eu jogava com uma folga enorme, né? Era muito teimoso, né, cara? Não queria parar de jogar de jeito nenhum. E isso agravou demais o meu joelho. Aí eu fiz essa operação. Em 96 fiquei praticamente parado, que foi o ano da Copa do Mundo, né? Sim. Eu tinha condições ou não de ser convocado para o Mundial. E
Graças a Deus o Brasil foi campeão, mas eu chorava que nem criança com o pezão pra cima, né? Meu Deus do céu. Infelizmente. E quem trabalha com Joaquim Grava, quem conhece Joaquim Grava, fala que ele é muito gente boa. É real isso? Ah, gente boa, pô. Gente boa. Ele, o filho dele. Eu não conheci muito filho assim, porque é outra geração, né? Sim. Mas é mesmo ali no trabalho. Caracas. Ô, Fabinho, então pro Joaquim Grava, que já pegou muito joelho estourado por aí, falar que o seu é o pior de todos, então a situação Meu amigo, tá na bem beira crítica, da cama, né? na beira assim, do hospital, eu já comecei a falar, eu vou voltar a jogar. Eu era muito teimoso, cara. Quer dizer, continuo, né? A galera sabe disso. E voltei, assim, você volta a ser criança praticamente, né? Porque você não Sim, tem... depende de tudo, né? Aí eu fazia ali no campo, o Marcelinho Carioca também estava numa recuperação, casa. E assim, fortalecendo, eu só voltei a chutar forte novamente. Só. Mas você perde totalmente a mobilidade, né, Assim, cara? Coordenação motor, enfim. E fui pro Galo do mesmo jeito. Fui pro 97, que nós somos campeões Exatamente, da Liga Nacional. aí que eu queria chegar. Sabe. Chegamos. Se você foi pro Atlético Mineiro, seu joelho já estava estourado. Meu joelho eu já tinha recuperado. Sim, né? já Foi recuperou. esse processo de 96 Sim, que eu perfeito. fiquei no gás, né? De manhã, de noite, madrugada, enfim. Madrugada mudou, Sim. né? Tive que treinar, né? Entendeu? Aí em 97, fui chamado pelo saudoso Miltinho, né? Nós fomos... Só eu do Corinthians, foi... O Wander estava na GM, mas foi cria da Wimpro, né? Que foi a maior... Um clube de futsal que revelou muitos atletas, muitos jogadores. Paulinho Japonês... O Vinícius, que é irmão do Lenise, foi capitão da seleção brasileira. Vinícius, grande, baita jogador de futsal, hein, cara? Nossa, uma índole sensacional. Ele e o Lenise, Os todos dois, eles, os né? dois são Todos cracassos eles, de né? bola, velho. O Índio fixo, o Beck, eu ia marcar, não precisava marcar, né? O Índio tá louco, forte pra caramba. E juntou, teve o Euler também, o Rosinha, que tá na Itália hoje. Bom, o Almir também. Boa, Pô, Almir... Brincadeira que ele jogava também. Caracas. E assim, o Brigadeiro, o goleiro de São Paulo, foi essa turma. Sim. E tinha o pessoal de Minas. Quer dizer, Ainda no tinha, início, né? ainda tinha o Aí pessoal de fomos- Minas, né? Pô, Ronaldo, Pio, o Rodrigo goleiro, fomos pra seleção junto também. E, cara, deu certo. Manuel Meu tio- Tobias nesse time Manuel do foi em Atlético? 98. Ah, foi um pouquinho Essa mais é uma pra frente, história né? muito complicada também, porque em 97 ele recebeu, né, Sim. esse convite, acabou não indo. Em 98 ele foi. Mas em 97, essa molecada que era criada praticamente pelo Miltinho, ganhou praticamente tudo naquele ano. Né? Nós fomos muito bem. E o Miltinho já começava o trabalho, aquele início de pegar o atleta experiente com o jovem. Fazer aquela mescla, né? Que faz até hoje. E Mas sempre isso é dá 97, certo. né? Nós Sempre estamos dá falando. certo. Sim, sim. O Rogério Mancini foi preparador físico. Legal. Né? Ele, em relação ao meu joelho, foi um cara que entendeu, né, essa dor. Porque no começo, né, de manhã e de noite, vinha do Corinthians tranquilão, com moral. Né? Opa! Aí, Aqui, ó. em 2 períodos, meu amigo, o joelho ficava que nem meu tamanho agora. Meu amigo. Inchadaço. Aí eu falei, não, peraí. Vou ter que falar a real, né? Já conheci o Rogério, conheci o Miltinho. Falei, seguinte, os 2 filhos não tá aguentando, né? É. Como é que nós vamos fazer? O Rogério, nós começamos a fazer naquele ano, olha quanto tempo nós estamos falando. O trabalho de piscina, que me deixou tranquilo. Nós estávamos voando na final Caramba. contra o Banespa, né? E abarrotado, né? Mineirinho. Gigante. Meu Deus do céu, foi um dia histórico, realmente. E a torcida do Galo é apaixonada, né, cara? É uma coisa assim. Tanto no campo- impressionante. Tanto no campo quanto no futsal. Não, impressionante. Primeiro jogo da final, os caras no busão, os caras estavam até embaixo do busão, assim, saindo, cara. Muita gente, né? Muita gente, Caraca, muita Muita gente. gente. Muito E legal. qual era o nome do médico do Atlético Mineiro? Desculpa. Puxa vida, agora você Que, me que, pegou. não, o preparador físico, que você citou agora há pouco. Ah, Rogério Mancini. Rogério Mancini. E a importância de ter um cara que entende o atleta, né? Entende a fisionomia do atleta, entende o que o atleta precisa. Ele veio, na verdade, do voleibol. Ele pegou muitas coisas dali, né, cara? E isso foi uma mescla... Deu certo. Eu cito isso porque esses dias eu tava vendo uma entrevista do Pedrinho, esse comentarista agora, Vasco, Bem, Santos, ele Palmeiras. É muito bom.
E, infelizmente, o Pedrinho, ele teve uma carreira encurtada por conta das lesões, né? Um cara que se machucava muito, inclusive tinha uma alcunha pejorativa de... os caras chamavam ele de jogador de vidro, enfim. E aí, quando ele vai pro Santos em 2007, o Luxemburgo liga pra ele e fala, vem jogar comigo. Ele fala, tô bichado, tô acabado, meu joelho tá podre. E aí, o preparador físico, que é da equipe do Luxemburgo, não sei se é até hoje, mas naquela época era, esqueci o nome dele agora. Enfim, se a gente lembra, a gente cita aqui. Ele vem pro Santos, ele faz uma avaliação, ele fala, eu já sei o que tá acontecendo com você. E ali ele mexe com a estrutura do Pedrinho, com a estrutura óssea do Pedrinho, com a musculatura do Pedrinho. O Pedrinho joga o ano inteiro pelo Santos, foi a maior média de jogos do Pedrinho, né? Pelo Santos. E bem, o Pedrinho foi bem no Santos em 2007. O Pedrinho foi bem pra caramba. Também saiu do futebol de salão, Pedrinho. Também saiu do futebol de salão. Saiu naquela mesma safra, ele, o Felipe Maestro, né? Isso. Todos esses caras jogaram juntos. E bem, né? Bem. Bota bem nisso. Felipe Maestro, principalmente. Nossa, que cracaço de bola. E aí, depois do Atlético Mineiro? Você sai do Atlético Mineiro e aí? Então, aí foi porque assim também, né? Eu trabalho com crianças hoje, né? Então, o que você passa na sua vida, tem coisas que você tem que peneirar e ensinar. Claro. Né, de uma maneira. Você sempre culpa, os atletas sempre culpam o treinador, culpa esse, culpa aquele. Mas você nunca tá errado. Nunca tem. E eu era o maior responsável pelas minhas atitudes. Claro. Mas isso depois que você fica mais velho, que você vai pegando uma experiência. Né, e vai, né, realmente, poxa, eu tava errado. Mas também ele, né, você não dá o braço a torcer de tudo. Lógico. Também. Não, doce. E assim, você ensina o caminho correto para você tá direcionando e fazendo a coisa correta, você sabe olhar para a criança e, poxa, tem uma coisa errada. Sim. Que a criança é um barato de trabalhar com ela. Ela ensina a gente cada dia. A coisa mais gostosa que tem é você identificar qual é o problema e poder estar ajudando. Sim. Porque eu passei uma série de coisas. Talvez certas ou erradas, mas peneirando você tem que direcionar o correto. Né? Ou o que você acha que é o correto. E nesse meio tempo, voltando à tua pergunta, eu fui para o São Paulo. Sim. Eu vim para o São Paulo por quê? O Manuel foi para lá, nesse 98, né? Pro Galo, e acabamos não se acertando, né? E eu saí. Já tinham acertado com outro pivô. Falei, dancei, né? E era só o Manuel Tobias, né? Era só o cara, né, meu? Só o cara. Toca a bola só pro Manuel. Manuel tem que... Olha a bola pra mim, olha a bola. Porque ele acertava a gaveta, né, meu? Muito bom jogador, né? Vamos voltar para São Paulo? Vamos voltar para São Paulo. Aí no São Paulo, eles acertaram um patrocínio lá, você tem uma grana e tal, beleza, né? Vou começar a voltar, montar as escolinhas. São Paulo é diferente, não tem os 2 períodos. Beleza, não deu certo. Caracas. O Minas Tênis Clube, na época, ligou, né? Eu já estava quase que certo para ir para jogar a Liga Nacional de novo. Sim. E isso vazou, né, em Minas ali. A galera adorava, né, cara? Porra, a torcida do Galo é sensacional, Toninho. Vou dar um toque depois pra gente acompanhar o programa e tudo mais. E a torcida do Galo, a FAO, Dragões da FAO, porra, todo jogo, cara. Todo jogo de futsal eles estavam. Tava presente, né? E vazou. Aí, né, deram uma pressionada daqui. O Atílio me ligou, que era o supervisor. Fabinho, bora voltar pro Galo. Eu falei, opa. Lógico, um momento. Mas isso foi assim, em questão de um mês. Né? Por causa do jogo rápido, né? Foi jogo rápido. Um pouquinho da pré-temporada, né? Sim. Pra mim seria ótimo também, mas eu acabei não pegando. Beleza. Voltamos, conversei com o Miltinho e tal. Vamos retornar, né? Manuel Tobias jogando e tal. Quando você entra no pivô com o Manuel, é o seguinte, ó. Ele vai tocar a bola em você, né? Rola uma... Rola duas, porque eu adorava virar e fazer os gols, né, cara? Umazinha você tinha que virar. Você tinha que virar. Cara, no primeiro jogo no intervalo, eu falei, vamos combinar, Manuel. Vamos tá osso. Porque o homem também era complicado. Ele acertava aquela gaveta, o goleiro sabe que a bola vai lá, mas ela entra. Mas é um cara que chegava primeiro na quadra. Um cara extremamente profissional, né? Profissional para aquela época. Aliás, muitos, né? Vanderlei Covino. Sabe, são caras sensacionais que a gente aprende. Sim. Né, com eles. E eu tinha que combinar com o homem, senão era complicado. Depois do Galo, eu vim pra GM, comecei a trabalhar aqui, tudo, e voltei pra GM, fiquei 1 ano também. Sim. E aí retornei ao clube, né? 3 aninhos no Corinthians, pra tentar encerrar a carreira, porque eu já não aguentava mais. Né? Sim. Meu joelho já inchado demais. E em que ano que você encerra a sua carreira?
2003. 2003, então 2003. foi uma carreira extensa. Não, foi curta. Foi curta? Foi curta. Ainda comento, hoje tem muitos atletas que terminam mais tarde. Sim. Não tem a lesão, né? Uhum. O caso do Vander Carioca, nós jogamos junto lá, no Galo. Foi artilheiro aquele ano, inclusive. Ele e o Lenísio, tá louco, o que faz de gols é piada. Fiquei lá embaixo, meu amigo. Fiquei lá embaixo. O Índio terminou tarde, Paulinho Japonês terminou tarde também. Então tem alguns atletas que quando você não tem a lesão, principalmente no futsal, você citou o Pedrinho, fica mais fácil de você dar sequência, claro, né? óbvio, Porque o preparo a gente vai, experiência, corta caminho, trajetória, essas coisas todas, né? Então dava pra jogar mais. Se não fosse a minha lesão, que atrapalhou demais a minha carreira. Óbvio, né? claro. E aí, depois que você sai do Corinthians, né, encerra a sua carreira, você começa a trabalhar com as crianças, ou não? Ou teve algo antes? Bem antes. Eu comecei com a criançada na mesma época, 21, 22 anos eu comecei. Entendi. Então eu tenho muita, né, experiência em relação a isso. Eu gosto. Uhum. E hoje, praticamente, a gente ensina alguns professores, né? Ah, sim. Que estão alguns se formando, ou então já são formados. Sim, sim. Que, 21, 22 anos faz tempo. Não vou falar, vou falar 53 já, né, meu amigo? Caracas. Bastante. Velho, eu tô ligado. Não. É uma puta experiência. 53 já, experiência, então a gente tem uma certa experiência em relação a isso, né? Sim. Então eu acompanhava, quando eu parei o campo, entrou o trabalho de escolinhas, no Corinthians mesmo, eu consegui colocar 200 alunos lá dentro, né? Que estava parado praticamente. Pouca coisa, né? Não, bastante. Pouca coisa, graças a Deus. Eu sei que você brincou, mas é bastante, 200 alunos. Não, 200 No crianças. Bernardão, que ainda tem hoje lá no fundo do Corinthians, lá, né? E aí eu dei sequência. Aí eu não parei mais. Fazia um trabalho bem parecido com o que é o principal. Acho que a criança ela tem que participar de alguma situação que ela vai lembrar, pelo menos, que jogou, que aprendeu. Sim. Né? Então a gente tenta fazer o melhor. Nunca tá 100%, porque a gente vai sempre aprendendo a cada dia, né? Com certeza. Antes da gente sair do futsal, uma questão que permeia o mundo das quadras, né? Manuel Tobias ou Falcão? Cara, cada um teve o seu momento. Eu joguei com o Falcão e joguei com o Manuel. Inclusive o Falcão, na época do Corinthians, o primeiro jogo dele no Internacional, eu estava. Inclusive, o primeiro gol que ele faz? Contra o Internacional. Contra o Inter, né? Isso. Contra o Inter, eu tava em quadra. Legal. O Falcão, eu tive esse momento. O Manuel Tobias, eu tive esse momento. Sim. O Falcão, nós fomos irmãos praticamente, fomos criados juntos. E o cara, a gente deve muito, o futsal deve pra ele. Demais. Graças a Deus ele voltou pro futsal. Demais. Claro que ele jogaria campo. A gente tinha escolinha junto, né? Era Falcão e Fabinho na época, nós ficamos 3 anos juntos. Eu idealizei a Copa Falcão. Eu comecei a Copa Falcão 3 anos. Aí o homem foi pra Malve, não dava... A molecada queria ver ele, né? Lógico. Eu já tava ali quase, né? Quase parando, que é Fábio Falcão, né? Falta de educação que ele fazia com a bola, né, cara? Ainda faz, né? Piada. E aí, cara, eu fui pra finta, porque a finta, no início da minha carreira, todo o Corinthians, a finta ficou muito tempo, né? Na época do Neto, na época do Tupanzinho, enfim, depois foi pra Top. Como patrocinador esportiva, né? E eu conheci o seu Milton, né? O seu Milton Consani, que hoje, infelizmente, ele não está entre nós, né? Sim. Só tá os filhos agora. E eu fui pra finta, eu falei, seu Milton, é isso, né? A Copa Falcão, só mudar, alterar o nome, porque o pessoal tava pedindo, tava gostando, né? E eu tô há 18 anos já na Copa Finta. Caraca. Copa Finta do Brasil de futsal pra garotada. É muito legal, muito legal. A gente inventa algumas coisas, né? E essa daí ficou praticamente a organização de evento esportivo, né? Quer dizer, tem um leque aí, né, de coisas aí que a gente procura tá criando sempre. No off ali eu citei, você citou o seu filho, né, que tá jogando futsal. E aí eu citei uma passagem, gente, aqui, passagem que eu tive lá no futsal do Santos, na época em que o Falcão tava lá, 2011, né? Joga muito esse menino. E foi campeão da Liga Nacional em cima do Carlos Barbosa. Jogando, tinha vários títulos e jogando fino. O que o Falcão jogou em 2009 foi sacanagem. E aí, um determinado treino, a gente tava lá tava lá na quadra, e aí o profissional do futsal ia fazer um treino, né? E aí o Falcão chegou. E aí, quando o Falcão chega, irmão,
Até você que joga junto com ele no dia a dia, você para, você começa a olhar o cara assim, ele passa, ele corre. Ele dá aquela cenada, ele dá atenção. Ele dá atenção. Ele dá atenção. Exatamente isso, importante frisar isso. O Falcão é um cara que onde ele chega, ele sempre dá atenção pra quem tá ali no recinto. E aí, cara, quando saiu porque eles deram um trotezinho, né? Fizeram um aquecimento. Quando ele começou a trabalhar com bola, cara, um negócio assim, surreal que ele faz com a bola. Não dá pra entender, assim, os movimentos dele, o que ele faz, como ele pega na bola, como ele bate na bola, é uma coisa assim... Você sabe que ele vem de outro planeta, né? Que é de outro mundo, né? Não dá. Quando a gente fala assim, quem são os melhores jogadores de futsal de todos os tempos? Aí você separa o Falcão, que é de outro planeta. Aí você vai colocando Manuel Tobias, você vai botando o Ricardinho de Portugal, você vai colocando os outros caras e tudo mais. Mas não dá pra colocar tem o eles nessa Ricardinho de mesma Portugal. prateleira. Mas antes a gente tem que ter aquela... Eu peguei praticamente quase todas as idades, né? Todas as gerações. Então nós temos lá atrás, tem Miral, tem Jackson, Bom, o primeiro camisa isso. 12. Importante você citar isso. Nós temos que lembrar um pouco Exatamente. do passado. É que, Pança, assim, goleiro, enfim. Eu sou de 97, tá? Então não peguei toda essa trajetória. Mas é importante você citar esses caras que vieram antes, porque com certeza eles abriram muitas portas pro futsal que a gente vê O hoje. Ferretti, treinador, pra mim, o ícone, né? O Ferretti, o PC, enfim, o próprio Miltinho, o saudoso Miltinho, enfim. A gente teve muito que aprender, mas o Ferretti pegou quase todas essas gerações, Veio quase lá do todas. início, né? Veio lá do começo. Perdigão, Bradesco, e vem, e boia. Aí vai para o Ceará, Banforço, Move, sabe? Nós tivemos atletas espetaculares, e aí começou o futebol de salão, depois veio o futsal, aí era Manuel Tobias, Sim. né? Otis... Enfim, gente, É muita coisa. é muito né? vasto, né? São atletas espetaculares que a gente tem que reverenciar. Com certeza. Né? Vaguinho, poxa, enfim, galera, tô ligado que tem muita gente boa que a gente acaba não falando. Hoje são treinadores. Sim. Caso do Vandré, Paulinho Saranduva, hoje estão todos na Liga Nacional, Douglinhas estão no São José. Então são atletas que deram esse segmento e hoje tem como ensinar, cara. Legal. Entendeu? Isso é muito bacana, muito legal. E aí veio a Era Falcão. Sim. Que o futsal, bum, explodiu. Aí explode Na mídia, explode numa série de coisas, né? Tinha mídia antes, mas não era igual o que o Falcão fez por nós, né? Sim. Eu acho que isso tem que deixar bem claro. É um cara que é fantástico. Sim. Por isso, nessa pergunta, né? Quem é o melhor? Acho que a gente tem que ter bem isso dividido. Manuel teve a época dele, e depois veio Vander Yakovir, também sensacional, Miral, sabe? São Chico Pimba, são pessoas que a gente conviveu, que a gente jogou junto. Sandrinho, que hoje tá na Itália, então, cara... É uma galera. É uma galera boa, Sim, só que o Falcão foi o melhor do mundo, cara, entendeu? E jogar com o cara é uma coisa, assim, sensacional, é fantástico. E na época que ele começou, cara, cara, estamos perdendo o jogo, tu tá brincando, não é brincadeira, não. Pô, mas era carretilha, era rolinha, ele chorava. E esse sempre foi o jeito que ele jogava, é o né? jeito dele. É o jeito dele. É o jeito dele. Caracas, Só que ele melhorou mais ainda, né? Lógico. Como diz o técnico do Magnus Futsal, o Ricardinho, que aliás também jogou muita bola. Muito. No Santos ele jogou muita bola em 2011. Alô, Falco, as portas do 10 ou 2 podcast estão abertas. Com toda Se certeza. você quiser Ele é show, cara, ele é show. Ele é fantástico. Chega. Vamos lá, então aí agora vamos falar um pouquinho das revelações que você teve, que passaram pela sua mão. Cita aí alguns. Cara, assim, ó, passou, você falou muito bem, porque é deles, isso aí é deles. Tem Sim. o Michael, tem o Malcolm, né, tem... Só pra citar, Maicon, que hoje joga no Corinthians, passagem pelo Shakhtar. Malcolm, aquele campeão olímpico com a seleção brasileira, que hoje tá no Zenit. Lucas Balardim. Importante citar isso. Tem o Lucas Balardim, tem o... Que tá no Corinthians, Vitão. estava no Corinthians. Acho que, cara, eu não sei onde que ele tá agora, não. Puta, eu lembro que ele Vocês estão tava no... copiando e colando aí, ó. Não, pior que eu tô sem nada, sem celular aqui, viu? ó? Zero. O Bariani, né, também, Giovanni, que era um absurdo. O futsal, ele era absurdo, cara. Aí foi pro campo, não sei onde que ele tá hoje, mas que ele jogava de futsal, peguei uma final contra ele. Pra marcar ele era coisa de... Vitor Luiz também, né? O lateral Vitor que passou Luiz, pelo Palmeiras, né? o famoso trator, né? Ele passou, na verdade, nem na peneira, na Portuguesa, né? Ele já jogava, mas... Primeiro dia ficou comigo, trator. Legal. Aquele chute é piada. Caraca. Trator. Porque eu também, pra lembrar nome, meu amigo. Pô, cheio de molecada, eu falei, aquele
aquele canhoto que chuta pra caramba. Aquele trator lá, ficou trator. Vitor Luiz, trator. Mas é Vitor Luiz, tá, galera? Hoje. Importante. Entre outros, né? Entre outros. Legal. Importante citar a carreira do Vitor Luiz, cara, porque foi um cara que pegou uma época do Palmeiras muito escassa, né? Ele jogou no Palmeiras ali em 2012, 13, e assim, sempre foi um cara importante, frisar isso. Sempre foi um cara que se doou demais com a camisa do Palmeiras. E depois ele pega a fase boa do Palmeiras, 15, 16, 17, 18. Então é importante frisar que tem um cara que tem uma carreira muito sólida e muito consolidada dentro do Palmeiras. A torcida do Palmeiras tem um carinho muito grande por ele. Tem. E aí, dos que você lembra, só desses. Tem só mais que você aí, lembra. Tem mais? Tem uma galerinha aí. E no futsal, que tem uma galera muito boa ainda, que era... Alguns era para ter estourado também, acabou não estourando, acabou parando, né? Chegava época de faculdade, essas coisas. Mas tem o Marcel, o Meira, que são, assim, atletas inteiramente de confiança da minha pessoa. Só o Marcel não foi quando jogou contra, né? Que ele estava no Corinthians, acabou não indo para o ciclo militar. Mas nós vencemos, tá? Só para deixar claro, só para frisar. Foi o melhor jogador do mundo com o Zidane, recebeu o troféu de melhor do mundo. Sim. A Copa das Nações, né? Que legal. Caramba. Pouca muito coisa, bacana, né? muito bacana. Isso, Mas ele já era diferenciado naquela época, né? O Meira também. Enfim, tem uma galerinha aí que a gente acaba esquecendo o nome. E todos eles, é legal, às vezes eu vou fazer comentário e eles estão jogando na Liga Nacional. Sim. Então eu sei o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. E, pô, você melhorou, legal. Não marca agora, né? Na minha época não marcava não, né? Mas agora então tá a gente tem um certo jogo de cintura em relação e entende o atleta vendo pela TV. E é muito legal você ver que ele está sustentando uma família, que ele cresceu. É legal demais, né, cara? Né? Se formou, enfim, uma série de coisas. E alguns estão comigo trabalhando. Para vocês entenderem, foram fazer educação física, né, como eu fiz também, e eles deram seguimento quando eu parei. E para você você com certeza deve ser um prazer imenso. É um prazer imenso. Ter uma pequena participação na carreira desses atletas, né? Saber que você teve uma passagem ali que foi importante. E que foi extremamente importante, né? No começo desses caras. E eles não conseguiam dar nó de jeito nenhum, né, cara? Jogando ou como professor, não tem como, né, cara? Você entende cada um ali, eu já tava macaco velho, né, pô? Digamos assim, experiência. Já conhece. Tem experiência. Não vai dar migué, né, meu irmão? Não dá, né, cara? Não dá. Então... E todos esses atletas... você tem um método, certo? Que você treina esses atletas, e todos esses atletas, inclusive os que viraram, os que não viraram, tiveram dentro desse método que você aplica com as crianças, né? Você explica um pouquinho pra gente como é que dentro desse conceito, o que acontece? Criança até uns 12 anos de idade, ela muda a chavinha, né? Sim. 11 para 12. E ali, ela tem que aprender desde os 6 anos ali, tem que ser muito lúdico. Ela tem que pensar. E isso ajuda também no colégio. Então, essa parceria com colégios particulares. Hoje nós estamos no Cruz Azul, no Colégio Sainte Claire. Legal. Eu já estou há mais de 10 anos. Né? Então, pedagógico e esportivo junto. É o que funciona. E na hora do lazer, que é o futsal, que é o futebol, a criança quer brincar. Então, vamos fazer um jogo pedagógico onde ela aprende, pensando ao mesmo tempo. Claro que ela acertando a regra, a gente já está feliz. Porque alguns não têm coordenação motora ainda. Sim. Então, você divide a turma para poder estar trabalhando. Alguns desenvolvem mais rápido que os outros. E esses que desenvolvem mais rápido, vai para clube. Sim. Eu tenho um amigo meu que estudava comigo, aliás, se ele estiver assistindo, né, enfim, e ele tava jogando futsal, se não me engano, profissional já, tipo, uns 4, 5 anos já, então, é o Iago. E, cara, era absurdo quando a gente ia jogar futebol na escola, que, assim, ele escolhia os times e tal, né? O moleque voava. Quem tava no gol, esquece. Não tinha esse negócio de... não... Ele saía... deixa. Jogava num terrão lá perto ali da Vila Prudente, que, era campo, né? Só que terrão e, tipo, a gente tava treinando e tal. O moleque saía, sei lá, do buraco, achava a bola e... tava na frente do gol. E você sabe que assim... é diferenciadaço. Então, por quê? Porque ele talvez, né? Não sei, tô imaginando. Tem uma criação na rua, meu irmão. Sim. Antes a gente jogava a bola na rua, sim, né? Hoje um dia mudou tudo isso. Então a criança ela tem que aprender de uma outra forma, porque tem a era do videogame, né? Dos jogos, né? Que você ama, né? Que eu tô ligado, que você já falou, você já soltou, né? Ficou cobrando parceiro ali, ó. Então. E agora você tem que mudar, tem que saber dividir os seus horários, né? Sim. Hora de estudar, hora de jogar bola, né? Hora tem que saber dividir, né?
E isso a gente não tinha, a gente vivia na rua praticamente, né? Na época de pipa, época de bolinha de gude, né? Mas jogar bola era raiz, todo né? dia, Era né? todo dia. Era todo toda dia. a época de futebol era todo dia. Então você aprende diferente, né? Eu mesmo em clubes, treinando, que era diferente do pessoal da rua, eu queria jogar bola na rua. Sim. Né? Era completamente diferente a nossa época. E hoje você tem que passar isso para eles de uma maneira atual. Tá. Né, de uma maneira atual. Então, essa linha de raciocínio a gente segue até hoje, porque a criança se diverte. Alguns, como eu falei, evoluem mais rápido, outros não. E alguns que não evoluem mais rápido. Por que meu filho não está aprendendo? Aí você vai com os pais, né? Que é também alguma situação. Explica, conversa. Que é uma situação que, às vezes, quando quer conversar, para nós é excelente. Né? Mas já quando quer já. Não, porque quem está aprendendo, o outro joga mais, o outro joga menos. E aí é uma confusão danada. Meu Deus. Mas você tem que colocar o pingo no i. Né? Acontece isso, isso e isso, né? Às vezes a evolução é diferente, o outro começou mais cedo, enfim, tem uma série de fatores, né? Que você tem que estar colocando para o pai, tentando explicar e ao mesmo tempo fazendo com que a criança não perca a vontade de jogar. Sim. Com aquele cara que sabe, né? De repente ele conseguiu dar um chute, chutou a bola lá na casa do chapéu. Legal. Bora, então você faz assim, assado, pega um pouquinho no meio da bola, enfim. Vai ensinando. Vai ensinando, né? E na hora que pega no meio da bola, você comemora como se fosse um gol, cara. Por quê? Porque ela conseguiu. Né? Esse é o diferencial, essa é a coisa gostosa de estar ensinando, né? Pô, e aí, sabe, ele já sai assim, né? Já sorrindo pros pais e o cara, pô, consegui. Porque às vezes a criança não tá afim de jogar, mas o pai quer que joga. E aí, de repente, né? Pode ser que... Entendeu? E aí, na hora que ela consegue, é o maior prêmio. E aí ela desenvolve. Pô, deu certo. Sim. Entendeu? Quebra essa barreira entre eles. Entendi. E aí, já teve primeiro pai... gol, então, meu irmão, pô. aquela alegria, né? Euforia, né? Aquela explosão. Festa, balançar a rede, a coisa... Eu adorava, até chorava. Pra marcar, que é bom, não voltava nem de Uber, meu irmão. Nem de Uber não voltava. Nem se pagasse. Não, imagina agora no Corinthians tem de quarta-feira, quer dizer, quando tem, né, galera? Porque tá difícil, né? Você emagrecer como, né? Não tem como, cara. 15 dias, depois daqui um mês, volta. Pô, parecia uma porpeta, meu. Porpeta. Pô, e pra voltar, me fala. Não tem Pô, como. para a bola, tal. É aquele ataque e defesa, sabe, né? Ataque e defesa. Quando perde a bola, e volta. Putz, Lá vai. slow motion, né, cara? Lá vai. Mas não volta nem de Uber, não tem jeito, cara. E você citou que os pais, eles acabam cobrando muito os filhos. E quando... Já teve alguma situação aí que você brigou com algum pai, o pai veio brigar contigo e falou, não, mas eu quero, e o filho, tipo, tava cagando ali pra situação? Cara, quando eu joguei, briguei tanto que eu gastei tudo, sabe? Entendi. Eu gastei tudo. Mas eu não tenho mais essa parada. Eu acho que ensinar é o melhor caminho, sabe? E conversar com os pais. Você tem que ter um lado, né, meio psicólogo, né? Você tem que estar conversando em relação a isso. Por causa disso. Foi o que eu coloquei, né? O ponto, né, da criança não estar desenvolvendo é esse e tal. Mas calma que vai dar certo. Alguns pais tiram, outros não. Né? Alguns entendem, outros não. Mas a gente procura estar sempre conversando, ser amigo deles, né? Porque, afinal de contas, né, você está trabalhando com o filho, né? Então você tem que estar ensinando e praticamente ele se torna ali uma criança responsável. Você é responsável pela criança ali, naquele momento, de ensinar a jogar o futebol. Boa. E só pra frisar, o método é o FHB Sports. FHB. Exato, Antes era né? Falcão e Fabinho, lembra? Que eu comentei há um tempinho atrás. E aí existia uma empresa de marketing que chamava MKT. Sim. Do Bacalhau. E o Sonora ficou legal, né? FHB. Ficou FHB. É Fábio Henrique Brito. O FHB. Legal. E aí, esse método que você tem até hoje, você aplica só nesses convênios que você tem com essas escolas? Ou você tem uma escolinha própria, que você recebe os alunos? Como é que funciona? E essa é a empresa, né? Eu e minha esposa que Beleza. Né? 20 anos casado na linha. Muito bem casado. Muito bem casado. Muito bem casado. Importante frisar isso aí. Muito bem casado. E esse método, eu levo ele não só nas escolinhas, eu levo ele também nos clubes. Legal. Né? Quando a gente estava em clube, né? Agora deu um break. Depois da pandemia foi uma loucura, né, gente? E aí você perde um pouquinho dessa... Então, a gente carrega isso junto. Só que o desenvolvimento do pessoal federado é diferente do desenvolvimento. Não tem jeito. Da escolinha, entendeu? Não tem jeito. Completamente. E assim, você citando esse desenvolvimento,
né, dos meninos. Esses dias eu tava vendo uma entrevista do coordenador da base do Palmeiras, né? E aí é futebol de campo, mas eu acho que se aplica também a esse ponto. Que eles vão implementar um campo de terrão lá na base do Palmeiras, né? Mas é fundamental. É muito bom, não, e assim, eu achei fera demais essa atitude do Palmeiras, porque assim, hoje em dia são só Campo Society, Campo Gramado, e aquela grama, ó, lisinha. Nós nascemos em outra época, E né, aí, galera? exatamente, se eu não me engano, nós aqui, eu, Diego, Breno, pegamos essa última, foi o last dance dessa época, né? Porque a gente pegou essa época que você citou, pô, soltar pipa, jogar bolinha de gude, jogar bola todo dia, e era em campo terrão descalço, era na rua, você lascando o tampão do dedão, e ali você... continuava jogando, exatamente, e ali nós aprendíamos os fundamentos básicos, né, do futebol, sei lá, vinha uma bola quadradíssima, aí tu tinha que dominar, tu tinha que arredondar, colocar no chão, sair jogando. Pronto, esse é um dos pontos que a gente utiliza também. Não é aquela bola da Nike, que é aquela bola linda, não tenho nada contra, mas vai aprender com a bola mais difícil. Bolinha de tênis, aquela de dente de leite mesmo, que ela furava com a Super Bowl, já ficava ali na rua. Aquela bola de capotão, que quando molhava ficava pesado, tu tomava um chute com ela, fazia uma tatuagem onde a bola batia. Mas eu vou te confessar, eu tenho saudade dessa época, sabia? Ah, com certeza. Porque eu não sei, assim, minha visão, mas eu via que os jogadores, eles eram mais preparados pra enfrentar qualquer situação. Hoje em dia tá muito coxinha. Não sei o quê, bater aqui... Cara, aí eu entro naquela conversa, né? Quando você citou o Pedrinho e tudo mais, pô, quem viu... Bom, vamos lá atrás, né? Eu não vi, claro. Mas saudosismo on fire aqui agora. Nossa. É show, mas é show, demais, cara. Você bom pegar, demais. Que nem tem um método do Ferretti, um trabalhinho que a gente faz com bola pra frente. Pô, eu vi o Flamengo jogando naquela época. A Dílio já metia essa bola pra frente ali. Então. Achava Zico Nunes e tudo. Nossa, meu pai vai ter enfim, quando ele vê esse episódio, tu citando mas não é verdade. Eu acredito que tenha falado, É. porque é uma coisa assim. Não que mas o Ferretti utilizou isso no futsal. E a gente leva isso, carrega isso até hoje. É o mestre, é o professor. Então a gente tem que carregar. E ensinar os professores que estão vindo também. Sim. Né? Não que nós somos os melhores, os 100%, mas a gente tenta fazer alguma coisa pela modalidade. Sim. E nascer craque, nascer um atleta, né? Se não for um bom atleta, vai ser um bom advogado, vai trabalhar de outra maneira. Ou vai trabalhar num podcast que nem a gente. Show de bola também. Pô, e só pra frisar aqui, não é que se tudo der errado na tua vida, tu tiver na merda... É uma escolha. Na verdade é uma escolha, né? Mas é uma escolha. Na verdade é uma escolha, né? Que tem... Claro que é pra... Né? Aí tu quer tungar o nosso podcast. Quebra, né, meu? Quer tripudiar, me quebra mesmo. Vai, quebra o podcast. E isso daí, a gente... Pô, cruzamento, matar uma bola no peito, sabe? É muito difícil você ver. É uma correria, né? Hoje, não sei, não tem uma... É claro, meu filho briga comigo pra caramba em relação a... Não, mas o cara é craque, ele sabe jogar. Sim. Mas é diferente de alguns fundamentos que você já viu. Claro. E eu mostro pra ele. Claro. Né? Tinha um Reinaldo do Atlético que ele meteu... Rapaz, o que ele fazia de gol com o joelho estourado, meu... Isso. Era impressionante, careca, jogou com Maradona, aí veio Maradona, aí conta a história de Maradona também, que até uma determinada época, beleza, depois ele começou a cair, o porquê começou a cair, e aí vai. Então são histórias que você conta, que hoje, cara, se você for falar que, desculpa, né, mas o Palmeiras tá bem, você assiste, né? Corinthians... O Santos, sabe? É uma coisa, coisa assim que antigamente você via os estádios abarrotados com bandeira, caramba, você sabia que ia sair gol, cara. Neto, pô, Marcelinho Carioca, bola parada, meu amigo, é caixa. Os caras já comemoravam antes. Sim. Hoje é muito difícil, meu. Hoje é complicado. Realmente, o futebol mudou e ele evoluiu. E essa evolução era clara que iria acontecer. Não tinha jeito. O futebol iria evoluir. Só que conforme foi evoluindo, algumas coisas foram sendo deixadas para trás, né? E aí muita gente reclama, vocês só falam do futebol dos anos 90, dos anos 80. Eu não peguei esse futebol. Não peguei essa época. Mas aí tu para pra ver, você pega os vídeos dos caras jogando nos anos 90, pô, era muita sacanagem. Era impressionante. Era muita sacanagem. Né, grama alta, bola ruim. Aí eu vejo gente falando, poxa, mas era fácil jogar naquela época, que bola era ruim, chuteira era ruim. Mas o cara já fazia tudo isso com bola ruim, chuteira ruim, cacete. Imagine se ele fosse hoje.
Se ele jogasse hoje com chuteira que... Outro dia o Neymar jogou com uma chuteira feita de mamona aí, velho. Tá de sacanagem. O cara ia arrebentar no dia de hoje. Pegava um Sócrates, um Casagrande metendo gol, sabe? Nossa. São coisas que, E assim, é fantástico de ver. todos os Até a época de times... São Paulo, desculpa te Sim, cortar, não, São Paulo, tranquilo. Cilinho, né? Que ele revelou, pô, Miller e o cara... Pô, o time dos caras era sacanagem. Silas, sabe? Ainda você enxergava alguma situação que... Né? Depois foi parando, né, cara? Foi minando. A gente faz, você falou da FHB, a gente faz viagens, né, pra fora do Brasil, tudo. E a gente leva a molecada. Viajamos com 40 crianças, ia ser uma loucura, eu e minha esposa. Vai médico, vai os parceiros nossos, né? O Jussa, que sempre viajou com a gente, o Mancha, o Guerra, que são todos irmãos, parceiros até hoje, por mais que afastou por causa da pandemia, mas né, sempre guarda no coração, com carinho. E você viu que, quando você vai em Barcelona, a molecada do método do Barcelona é igual do adulto. Ele dá sequência. O brasileiro vai lá e quer fazer igual. Não estou falando que isso é errado. Não é. Você pode peneirar e pegar algumas situações, claro. Lógico. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque revela, né? Revela. Muito, Concorda? Revela. E craque, né? Revela. Messi, o caramba, quatro. Agora você pega a molecada ali, que é só trabalho de base. Nós pegamos uma semifinal, o cara não passava do meio. Eu falei, Caramba. cara, e ele exigiu. E nós metendo caixa, né? Não tem nada com isso, né? Beleza. Passamos Só tranquilo vai. nessa. Só vai. A molecada não é boa, é brasileira ainda. Pô, cara, eu subi a marcação, vamos pro estouro. Trabalhava a bola, entrava. Beleza. Nós pegamos ele no outro ano. A mesma molecada dele. Essa risadinha foi igual. Que aconteceu. Aquele time, eu falei, então você se prepara. Ele estava treinando, na verdade, essa forma de jogar era a saída de bola desde até o meio do campo e depois ele desenvolveu a segunda parte. Aí, meu amigo, segura o cara. E para segurar o cara. E o trabalho dele, Chegou na final, o trabalho dele desenvolveu nesse ano, né? Sim. E deu trabalho, foi 1-0 só no finalzinho. Eita, nós. Caramba. Meu amigo, triste. É que o método deles lá é muito embasado em uma ideia, né? Quando eles têm uma ideia, eles embasam os métodos e eles não saem disso. Eles não saem disso. E aí você citou o Barcelona, a La Masia, que é a categoria de base do Barcelona, trabalha desse método, né? A grande maioria. Exatamente. Lá nos anos 80, 90, eles já implementaram um estilo de jogo dentro da base do Barcelona. E aí eles foram subindo os garotos. Conforme ia subindo de categoria, a base ela acompanhava o mesmo estilo de jogo do profissional. Exatamente. Por isso que quando chegou aí 2009, 10, 11, o Guardiola não teve trabalho, né? Mas tanto Xavi, Iniesta, Messi, Alba, que veio depois, o Busquets, todos eles trabalharam juntos na La Masia. Então ficou mais fácil do Guardiola implementar o estilo de jogo dele, né? Porque uma construção, exatamente, né, cara? porque já era algo que vinha da base do Barcelona. Né, exatamente, verdade, exatamente. Aí você vai para a Suécia, você vai para outros lugares, é diferente, mas a educação do futebol também é diferente. Sim. Os pais pegam a cadeira de praia, porque é um frio do caramba lá, né? Aí, quando vai em julho, mais ou menos, aí, isso mesmo, de camiseta correndo na rua. Esse cara tá doente, não é possível. É tudo encapuzado brasileiro, né, cara? Pô, um frio do caramba. Aí ele jogou com a cadeirinha de praia, família, sabe? O feminino lá já era muito forte, né? Sim. Na época. As menores, as categorias de base. O Brasil agora, graças a Deus, tá dando uma valorização enorme para as meninas. E tem que dar mesmo. Mandam bem demais. Nossa senhora. Claro. Cadeirinha de praia, senta do lado do campo assim, ó. Coisa mais linda. E é um lazer pra eles, né? Lá é um fora. lazer, cara. Teve um jogo na Suécia que nós fomos assim... Falei, pô, que lugar... O cara, tradutor lá, não tinha nada que os caras estavam falando. Falei, cara, que lugar bonito. Ele é carioca. Tu acha que é lugar bonito, meu irmão? Sabe que era aquela cadeia. Falei, cadeia? Você tá de brincadeira. No Brasil é cadeia. Né? Só que aqui não tem preso, não tem nada. Virou um clube de campo, mano. A coisa mais linda que tinha. Eu falei, você tá de sacanagem. O cara que tá metendo louco, né? Tá tirando onda comigo, né, cara? Não é possível. E pior que era verdade, cara. Porque eu fui perguntar pra outra pessoa. Sim, lógico, né? Claro. Você tá tirando onda. Queria Cara, você não confirmar tava a tirando história. onda pela primeira vez, né? Até que enfim, né, meu? Pô, clube de campo maravilhoso, Legal, cara. Bola legal. rolando bonitinho e tal. FIFA organizando. Pô, muito bacana. É um mundial, né, praticamente. Bacana, Fabinho. Que você conhece outras crianças, né? Tem aquela interação da criançada, é muito legal. Pô, que legal. Meu filho cresceu nisso, né? Começou no Elite também, meu filho Não vou entrar na parte do meu filho, porque é o seguinte, ele também é pivô. Deve. Ele é pivô. Então vamos lá, ele começou no Elite, um dos clubes que mais... Todos esses atletas
que eu falei aí, com certeza passou ou na mão do Célio no Corinthians, que é a escolinha, Sim. ou passou ou no Elite, com o Simão, que faz um trabalho espetacular, Elite Itaquerense. Boa. E dali eles foram pros clubes, né? Porque uma hora acaba o Simão, acaba perdendo, não tem jeito, né? Figuraça, mas, poxa, o trabalho dele é sensacional, abre a porta para todos os meninos. Meu filho começou ali, foi para a Portuguesa, porque uma época eu fiquei diretor da Portuguesa, fiquei treinador, saí do ciclo militar. Muito difícil a Portuguesa, cara. Eu joguei campo na Portuguesa na época do Bentinho, do Tico. Sim. Deveria ter continuado, porque eu subia no profissional com eles, né? Sim. Uma cabecinha para voltar pro Corinthians, né? No campo, né? Corinthians. Oh, meu Deus do céu, eu acabei voltando pro Corinthians, eu dancei. Aí, ó. Até o... Não é como que é o nome? Aspirante, né? Na época que tinha, né? Sim. Aspirante. Foi a última no Morumbi lotado, Corinthians e Palmeiras, meu amigo. Foi a última. Só. Só aqui, ó. Mário Sérgio... Na hora que eu peguei o Mário Sérgio, que é o... Saudoso. Saudoso, Eita, Mário... Cracaço também, né? Cracaço. Sim. Tá vingando... Pô, já fui a dali, já fui pro futsal direto, futebol de salão. Não joguei mais campo, nem voltei pro treino. Quero nem saber disso aqui. A proposta apareceu, filho. Agora, eu só vou. É agora. Bodon. Aí nessa época da Portuguesa, voltando, né? Muito difícil lá, né, cara? Sim. E eu tinha muitos parceiros, né? Que acabou ajudando o Ripper, Colégio Saint-Clair, que foi um dos patrocinadores também na época, né? Então nós colocamos o método lá dentro. Legal. Deu certo, né? Um ano, 2 anos. No terceiro eu falei, galera, pra mim não dá trabalho mais que vocês. Caramba. É uma subida, meu amigo. É uma subida. Ladeira. Ladeira? Bota ladeira nisso, cara. Mas isso que ninguém enxerga, que é uma coisa que tem que ser comentada, é a base. Corinthians, beleza. Palmeiras, beleza. Santos, beleza. São Paulo, beleza. Aí começa aí. São guerreiros, cara. São guerreiros. E isso é uma coisa que ninguém reconhece. Claro. É muito difícil reconhecer. Sim. Sabe? Ficar o dia inteiro. Tem que gostar, tem que amar demais, cara. Não, com muito certeza. amor, meu irmão. É muito amor. Você começa ali. Da primeira categoria, você fica ali. Sábado teu já foi por causa de viagem? Esquece. Só em julho, olhe lá. Então você tem que amar demais. Tem que amar demais. E o reconhecimento não é igual. Reconhecimento é lá em cima. Bonito, agora tem, né? TV, tudo, né? Passa a Liga Nacional, passa, né? Federações e tudo, mas a Liga Paulista, né? Inclusive eu comecei de comentarista graças ao Lécio Graça, né? Legal. Que inclusive foi do Corinthians, né? não sei porquê, mas foi do Corinthians. Não tem jeito, o mundo do Flavinho Genitório do Corinthians. Pô, cara, impressionante, cara, impressionante. Aí tava aí o Sandrinho, né? Acho que foi Corinthians e Magno, se eu não me engano. Baita de um jogo. E dali eu peguei gosto, né, cara? Aí eu tô há 9 anos, 8 anos como comentarista de futsal. Puta, que da hora, velho. Então, foi como tudo começou. Mas eu sou formado em educação física. Sim. Só tem a base ali como jogou, né? Às vezes a gente solta algumas, mas tudo bem. Ah, mas é normal. E aí não cortam, viu? Não, Não iremos. Não, e não corta. E aí meu filho começou nessa leva, foi pra Portuguesa. O cara falou, você não quer assumir... Eu tinha saído do ciclo, né? Ou saíram comigo, né? Eu falei, cara... Puta, meu, não era o que eu queria. Mas aí coça, né, meu irmão? Falei, se for só pro 18, beleza, que é o maior, né? Sub-17, né? Agora, depois que virou 18. Aí eu vou. Tudo bem. Daqui a pouco você não quer o 13, não. Não. Eu falei que eu não queria. Uma pula e vai dar 17. outra. Porra, cara, fica 3 jogos lá. Não, sem tô chance. tô fora. Peguei o 13. É doentio, meu irmão. Você vai indo, você não vai nem vendo. E aí você, por quê? Porque você pega o vício da outra categoria de baixo. Aí você tem o começo teu, é terrível. Até você ter resultado. Eu gostaria de resultado, né, meu? De revelar, de fazer a coisa andar. Os caras gostavam de jogar comigo, porque eu ia pra cima, não tem esse negócio de ficar esperando e nada. Né? O pessoal do Palmeiras, eu gostava pra caramba, a gente chegava sempre na semifinal, bucha, pelo amor de Deus. Mas chegava. Mas tava lá. Tava lá, e revelava, e o pessoal saía de lá, ia pros clubes maiores. Isso, não que a Portuguesa não seja. A Portuguesa é muito grande, cara. Sim, importante frisar Infelizmente, né? Eu acho que, não sei se foi na hora errada, ou. Porque hoje em dia eu acho que valorizava um pouquinho mais o futsal. Seria mais valorizado, teria até, acredito eu, o principal. Na época lá antiga tinha o principal. E meu filho, voltando, calma, João Pedro, eu vou falar, filho, beijo. Joga com a 9 também. Legal. Sempre joguei com a 9. Só uma época na seleção eu joguei com a 8. E ele deu essa sequência como pivô. Os caras falaram, você é igual ao seu pai?
Falei, eu já respondi, não, nem pouquinho. Ele é bonzinho, zero. Mas faz o pivôzão, né? Tem toda uma característica. Não forcei absolutamente nada. Foi neutro, natural, assim. Dali da Portuguesa, ele foi pro Santos, né? Um convite do Barata, meu parceiro também. Do Índio, né? Toda essa turma aí que deu uma força pro João. Cresceu demais, foi muito bem. Né, no Santos, acho que ficou 2 anos, aí veio a pandemia, ficou mais um ano viajando. Quer dizer, ele desenvolveu, foi crescendo, a menina é do bem demais, né? E veio o convite do Corinthians, e aí eu, porra, cara, Santos ou Corinthians, né? Porque ali, na pandemia, todo mundo passou por isso, uma dificuldade enorme, né? Quando dava, beleza. Minha esposa levava, eu levava, a gente ia junto. Né? A gente já tinha uma vida tranquila, né? Em relação... Até financeiramente parte, mesmo. Né? Depois caiu demais. Cheguei no Barata, não dá, cara. Zona Leste ali do lado, né? E recebeu o convite e tal. Ele entendeu, baita profissional, entendeu bem. E acabou indo pro Corinthians, já tá lá 2 anos, 3 anos, né? 3 anos agora, tá com 17 anos, tá no Sub-18. Pô, legal. Né? Tá indo bem. E eu fiquei só como comentarista. Eu acabei separando as coisas. E de pai, cara, porque nós falamos de pai, mas é difícil demais, rapaz, ficar de pai. Embaçado, tem jogo que eu nem vou. É embaçado. Caraca, meu. Porque você entende como treinador, como professor, como... Aí você vai no pai. Na verdade, você torce pro seu filho. Sim, lógico. Vá bem. Claro. Com certeza. E aí eu não entro, né, naquela paranoia assim, pô, porque meu filho desenvolve outro não e etc, porque joga... Porque você já entende isso também. Então eu prefiro deixar ele desenvolver. Nessa idade agora. Quando pequeno, a gente acompanhava tudo. Bandeirinho, caramba. Mas agora, deixa ele desenvolver, ele precisa soltar. E tá soltando, tá indo bem. Né? Já foi seleção paulista na Liga Paulista, a federação também está indo muito bem, tem uma certa divisão entre isso. Bacana. O importante é a criança estar no esporte. Com certeza. Isso é o mais importante de tudo e a gente faz questão disso. Legal. E aí você falou que você virou comentarista. Não sei se você queria fazer alguma pergunta. Não, pode ir. Pode ir. E agora é a área dos caras, agora pronto. Uma DRzinha aqui, só nas zoeiras. Rapaz! Brincadeira. E aí você iniciou como comentarista. Como é que surgiu o convite? Como é que você, né, o Giba, foi ser comentarista? O Gilberto, ele fez o convite com o Laércio, que era da Liga. Até então a Liga e a Federação estavam juntas, né? Hoje são separadas, divorciaram. Vixe, Maria. Separaram feio o negócio. E eu fiz o primeiro comentário com o Sandrinho Falseta, que foi eu fui para a seleção com ele, porque ele foi campeão do mundo depois. O cara é fera demais, sensacional, um cara espetacular. Nós fizemos Corinthians com o Gil, Corinthians e Magnus. Já era uma final, né, meu? Então, assim, porra, bora, desenvolveu. Aí foi embora, você entende o que é o esporte e vai pegando as manhas também do lado de vocês, que você tem que ter, né, o conteúdo, que você tem que ter uma série de coisas. Claro. Aonde isso acaba aprendendo, né? Teve o convite do Band Esportes, o Laércio também que indicou. Sim. Né? Eu fiz várias transmissões, estou há 4 anos já na casa e... que o futsal é difícil, né, parceiro? Sim. A gente conta algumas histórias aí do Band Esportes, mas você acaba aprendendo, né? Tem o Neto, que vai lá dar maior força, Milton Neves, né? Também dá uma força. Ele começou o futebol de salão também lá atrás, fez várias transmissões, então você acaba aprendendo demais com eles, né? E isso é o Doni Vieira, que é um narrador sensacional. Bacana. Enfim, Napoleão. Pessoal, desculpa, eu sei que vou... Mas tem muitos que você só aprende. Você só olhar de lado ali e fala, o cara faz assim, assado, eu também vou aqui, né, meu? Você vai eu vou ali. Então você pesquisa, você vem, né? Pra não dar bola fora também, que você tem que estar ligado. É lógico. De vez em quando eu dou uma... Aí eu já solto aquela, né, meu? Coisas de Fabinho, tá tudo certo. E a galera já tá acompanhando. Então tá tudo certo. Então tá indo muito bem. Aí eu fui pra LNF. Que é a Liga Nacional, né? O convite do Pedro foi muito legal na N-Sports, junto, né? Ficou paralelo à coisa. E, cara, pô, tô amando, eu adorei isso aí. Que legal. Também. É que vocês estudam pra caramba, né, meu? E assim, você identifica o clube,
Mas tem histórias do clube, tem coisas Lógico. que você às vezes quer colocar e etc. Sim. Tem jogo que não dá. Não, tem jogo Tem jogo que dá para colocar algumas coisinhas bem bacanas, né? Carlos Barbosa, né? Jaraguá, da Era Falcão, enfim. Então São times que têm história, né? São histórias, assim, fantásticas. Corinthians, que está dentro da Primeira Liga, Minas. Então você tem aquele... um pouco que você conhece, né? E um pouco que você coloca em prática... E fica nesse bate-papo também, que nem a gente fez hoje. Que assim. legal, sim. que legal. Bem bacana, levando o jogo de acordo com o jogo, né? Você tem De que... acordo com Você só segue. o narrador. Você só vai. Tem que ir desenhando Você tudo só vai. bonitinho. De assim. acordo com o narrador, né? Se os caras levantam pra... Foi mal. Desculpa. No começo era Perdão, direto. Eu falava foi pra mal. caramba, o cara, opa, beleza, eu já entendi. Beleza, valeu. Eu desligava, né? Top. Não, entendi. E vai levando, Entendi o assim, recado, aprendendo. o recado que você Não, mas vai me passando. é assim mesmo. Acho que... Onde você pega a experiência e consegue levar, Sim, né? Com Aí certeza. você consegue desenvolver de uma forma mais tranquila. Mas tenho mesmo. muito pra aprender ainda. Ah, com certeza. Mas eu adorei, Com certeza. não? Com certeza. Se tiver campo eu vou, se tiver futsal eu vou, pô, tô dentro. E assim, você é um cara que passou pelo mundo de futsal, você jogou, você foi treinador, você manja ali da cancha, você manja, você tem experiência, você tem conhecimento, você consegue... E aí uma pergunta que é um pouquinho... E vem. Não, vem. papo reto, porque assim, já teve essa polêmica no campo. Porque tem jogador que sai do campo e conhece todas as dificuldades de um jogador, ele no dia a dia, no campo, pô, no vestiário, no pré, no pós, enfim. E aí teve um jogador que virou comentarista, que começou a atacar o pau nos jogadores, né? Inclusive, teve algumas polêmicas aí com ele, tempinho atrás, enfim. Um cara que tem flores no nome. E... enfim. Aliás, Enfim. Só segue. E com certeza você é esse cara que consegue separar essa coisa, tipo assim, meu, eu sei, eu joguei futsal, eu sei que às vezes o cara pode jogar mal, então eu não vou tacar o pau nele, eu vou comentar só o que o cara faz ali dentro da quadra, de uma forma um pouquinho mais branda, porque eu já sei o que o cara passou, já sei o que as coisas Sabe o que acontece? Eu vou te dizer. Em relação a isso, eu sei a dificuldade de cada clube. E mesmo quem não tem dificuldade, é uma subida, cara. Claro. É muito difícil. Então, assim, a gente procura estar sempre valorizando o trabalho deles. Não só dentro de quadra, como fora de quadra. Né? Sim. Não, o goleiro pegou pra caramba. E o preparador de goleiro, quem é? Sim, Você importante. tem que valorizar o cara. Né? Não adianta você falar da orquestra, você falar do maestro, o cara que tá É. ensinando. Não é verdade? Então, eu procuro fazer esse tipo de coisa para que sejam valorizados os profissionais que estão lá dentro, não só os jogadores. Porque quem está assistindo são só os jogadores. Mas rola uma série de coisas fora. O Cascavel, por exemplo, vou fazer um jogo amanhã, inclusive, do Cascavel. Sim. Caracas. E, pô, há tempos atrás aí, foi assaltado o ônibus deles. Caramba. De metrô, que você acordar, se é um acidente, né? Você vai pensar no acidente. Sim. Né? Proteção Agora, e tudo do mais. nada. Mas os caras tudo. Sabe? Caracas. E vai, leva não sei pra onde, o caramba. E foram jogar contra o Corinthians depois. Só isso. E ganharam o jogo de 1-0. E aí imagina se o Cascavel, tendo passado essa situação, tivesse perdido o jogo, não tivesse indo bem. Tivesse um comentarista lá que, ó... Descer a barreira. Descer a lenha no Cascavel sem saber o que aconteceu. Você entendeu? Então, Então, assim, importante são saber separar isso. situações, né? O Moarama teve um acidente com eles feio, né? Acho que faleceu dois da comissão. Sim. E, cara, é uma subida, é uma viagem de 10, 11 horas por semana. Ou vai... Quem tem, vai de avião. Quem não tem, é busão. Sim. Entendeu? E é muito difícil. Então, você tem que estar valorizando os profissionais. E eu procuro não entrar nesse mérito. Já, como eu falei, eu gastei, né? Briguei demais quando jogava. Né? O cotovelo já subia sozinho, né? Então, Sim. deixa quietinho. Tá bom demais. Deixa quietinho. calma. Às vezes eles perguntam, mas eu tenho aquela Aquele miguezinho. miguezaço. Bom, Tá certo. o papo tá bom demais, eu sei, mas infelizmente nosso tempo acabou. Tá brincando. Fabinho, foi rápido demais. Rápido demais, Não, foi né? aquele bate-papo aqui, acabou, né? Que bom, cara. Mas eu vou pedir pra galera que tá acompanhando a gente, seguir a gente nas redes sociais, segue lá o nosso 10 ou 2 podcast, segue o nosso querido Santista, que tá feliz hoje. Não vai sei ficar por feliz quanto tempo. a temporada mas hoje inteira. eu tô bem. Tá aproveitando hoje eu tô com a feliz. camisa, né? Hoje eu tô feliz. Não sei por quanto tempo, mas hoje eu tô feliz. Seu Instagram, por favor. @otilkel. O meu arroba,
O tio é com L, tá, gente? O Kel também, só pra dar essa frisada aí. Boa. Nosso convidado... Fabinho FHB. Fabinho FHB. Facinho. Tá vendo? Facinho. E Fabinho o meu, FHB. o Diego Andrade 1. Segue também, se inscreve lá no nosso canal. Acompanha aí na sua plataforma de streaming favorita. E aquele clichêzinho de sempre, né? Curte, comenta e compartilha. importante. Não esquece. Fechou? É isso. Fabinho, muito obrigado pela sua presença. Tio Kel, Valeu. muito obrigado pela sua presença. Semana que vem. Leandro. Valeu, Diego Leandro. Ô, Fabinho, o papo foi rápido, mas com certeza as portas estão abertas pra você voltar aqui de novo. E a A gente hora quer que um quiser, pô. A hora 2.0, que tá quiser. bom? Tem história demais ainda pra Demais, contar. demais. A gente Mas vai obrigado, falar mais. espero que vocês tenham gostado também. Foi Com show, foi certeza. fera. Pulei foi fera. muitas coisas, né? Em relação à geração e tudo mais. Foi fera. Mas Mas tem com cer- história a Pra dedéu. caramba. Mas com certeza nós vamos ter outra oportunidade de trocar um papo. Sem Com dúvida, meu certeza. amigo. Obrigado, viu? Valeu, meu irmão. show de Obrigado. bola. Tamo junto. Irmão, satisfação sempre. Mais um. Valeu. Tamo junto, É valeu. nóis.